O PIEX está sempre à disposição, né, para esclarecer quaisquer dúvidas, e vamos seguir em frente, beleza? Então, vamos lá. O que é despacho aduaneiro? De acordo com o decreto 6759, o artigo 580 fala: despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior. No artigo 581, a gente tem: toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está sujeita a despacho de exportação com as exceções estabelecidas na legislação específica. Ou seja, para que serve o despacho aduaneiro? Para a gente entender se aquilo que a gente está mandando, na verdade, para a gente não, né? Mas para a Receita Federal e para os outros órgãos intervenientes entenderem se aquilo que a gente está falando, que a gente está mandando para fora, é de fato, né, aquilo, se a carga está condizente com a documentação, se a sua empresa está condizente com os benefícios fiscais que você está informando que tem, se o valor da mercadoria está de acordo. Então, enfim, é todo esse processo de entendimento por parte da Receita Federal da mercadoria a sair do Brasil, beleza? Ok, então o que um despachante aduaneiro faz, né? Por que eu preciso contratar o serviço dele? Por que o serviço dele é importante? Por que eu preciso entender o que ele faz? Bom, a principal função do despachante aduaneiro é a formulação da declaração aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela aduana para aplicação desse regime. Ou seja, uma coisa encaixa perfeitamente na outra. O despachante aduaneiro, ele é a persona, né, responsável por justamente informar a Receita Federal e qualquer outro órgão que aquela mercadoria tem aquelas quantidades, aquelas características, aquela documentação, e está saindo do país, do Brasil, para o país de destino dela, seja qual for o mercado-alvo que você está mandando o seu produto. Um pouquinho mais sobre o que o despachante aduaneiro faz, né, de acordo com a Instrução Normativa 1209, a gente fala que as atividades são atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, entre outras, né, a preparação e entrada, acompanhamento da tramitação e apresentação dos documentos relativos ao despacho aduaneiro. Outro ênfase, acompanhamento da verificação da mercadoria na conferência aduaneira. Isso, a conferência aduaneira, a gente vai ver lá na frente de parametrização. Então, se lembra um pouquinho dessa questão do acompanhamento da verificação da mercadoria na conferência aduaneira, quando a gente for falar lá de parametrização, tá bom? Mas só reforçando mais uma vez, como a gente já viu, o despachante é aquela pessoa que vai lidar com os documentos e apresentá-los à Receita Federal de modo a liberar a tua mercadoria para o exterior. E o que é radar? Toda empresa brasileira que pretende realizar atividades de exportação ou também de importação deve habilitar-se obrigatoriamente no radar, que é o registro e rastreamento de atuação dos intervenientes aduaneiros. Trata-se de registro realizado na Receita Federal e a partir do qual se obtém o acesso ao Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior, onde a gente registra todas as nossas mercadorias, certo? Documentação. Vamos lá. A gente tem invoice, tem packing list, tem DUI, tem nota fiscal, conhecimento de embarque e certificados e outras. Gabi, toda a operação vai ter exatamente essa mesma documentação? Via de regra, essa é a base, certo? Do 1 a 5 é a base. Toda a documentação vai ter que ter invoice, toda a operação vai ter que ter packing list, toda a operação vai ter que ter DUI, toda a operação vai ter que ter nota fiscal e conhecimento de embarque. Já o ponto 6, a gente colocou como em aberto, porque vai ser necessário verificar se a sua mercadoria ou se o seu país de destino vão exigir outras documentações, outros certificados, autorizações, licenças, tá bom? Então, no grosso, a gente vai do 1 ao 5, com certeza, em praticamente todos os processos. Então, vamos entender o que cada documentação significa. Commercial Invoice. A fatura comercial, ou Commercial Invoice em inglês, como a gente costuma chamar, ou então somente Invoice, que é o termo mais comum, formaliza o faturamento de uma exportação e tem natureza contratual. A invoice é, sim, um mini contrato, né? A gente costuma falar isso, por isso que ela precisa ser bem completa, para marcar as principais informações da operação e ambas as partes estarem asseguradas nos seus deveres e direitos. É utilizada para o desembaraço aduaneiro, tanto no Brasil como no país de comprador. Por isso, precisa ser enviada também ao importador, certo? Olha a necessidade e a importância da invoice.
para servir para eventuais negociações com bancos e para fins fiscais e contábeis da empresa exportadora. Ou seja, a invoice, ela é basicamente o documento de identidade da mercadoria, né? Ela é tão importante quanto para o importador, quanto para o exportador, quanto também para questões fiscais, de pagamento, fechamento de câmbio. Então, a invoice é muito importante. E ela contém dados do importador, dados do exportador, descrição da mercadoria, preço unitário e total, país de origem, porto ou aeroporto de origem, porto ou aeroporto de destino, Incoterm, modalidade de pagamento, entre outras informações que você considere ser necessárias também para colocar no documento, certo? Contanto que ela seja um espelho fidedigno da mercadoria, certo? Então, não pode ter nada aqui faltando ou sobrando que não condiza com a mercadoria. É um espelho do que, de fato, você vai estar mandando para o exterior, certo? E a gente tem um exemplo, né, de invoice. Não existe um modelo mundial para invoice, você pode fazer o seu na disposição que você achar mais interessante para o teu tipo de produto, mas é importante que ele tenha todos esses dados aqui, todas essas informações, de forma mais clara possível, certo? Porque não só você vai utilizar esse documento, como a gente já viu, por questões fiscais e contábeis, como também o fiscal da Receita Federal vai ter a invoice como um dos principais documentos, e o teu importador também vai utilizar ela para o desembaraço, certo? Continuando, temos agora o PEC-list, que às vezes também pode ser chamado de romaneio de carga. Ele é um documento emitido também pelo exportador para descrever a disposição logística da carga. Apresenta a relação dos volumes a serem embarcados e respectivos conteúdos. Também é utilizado para o desembaraço aduaneiro, tanto no Brasil como no país do importador, servindo de roteiro para eventual conferência aduaneira. Então, qual a diferença dele? A diferença é que ele vai estar mais focado na mercadoria, na disposição logística da mercadoria. Se você tem 12 caixas com algum produto X, você vai falar o que tem em cada uma dessas caixas, qual a medição de cada uma dessas caixas, identificá-las, caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. As medições, né, como eu falei, o peso líquido, o peso bruto, e o que tem lá dentro, certo? Vai facilitar tanto para você, quando você estiver empacotando, né, ovando a mercadoria, como a gente costuma se direcionar, ovando a mercadoria, né, para direcioná-la para exportação. Então, vai facilitar para você saber direitinho que você está mandando aqueles produtos naquela configuração. Vai facilitar também para o fiscal, em caso de conferência aduaneira, lembra de conferência aduaneira que a gente comentou? Vai facilitar para o fiscal, caso ele precise abrir alguma caixa para conferir algum produto, ele não precisa abrir as 12, ele só quer o produto da caixa 6, então ele vai direto na caixa 6, certo? Então, ele tem as mesmas informações da invoice, porque, afinal de contas, um tem que ser espelho do outro também, a invoice e o PEC-list, eles têm que ser irmãos, quase gêmeos, né, porque eles têm que falar a mesma coisa, não adianta o peso na invoice estar 50 quilos e o peso no PEC-list está 51. Os dois têm que falar a mesma língua, tem que ter os mesmos dados, sendo que o PEC-list, ele tem algumas informações a mais sobre as condições físicas da carga, como eu falei, dimensões dos volumes, altura, largura, comprimento, metragem cúbica, número de lotes, se houver, data de validade, se houver, e toda qualquer especificação necessária à tua mercadoria. Beleza? Então, vamos para frente. Declaração Única de Exportação, ou como a gente chama carinhosamente, a DUI. A DUI, né, instituída pela Portaria 349, consiste em um documento eletrônico que define o enquadramento da operação de exportação e subsidia o despacho aduaneiro de exportação. Compreende informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística. Então, é muita coisa, é um raio-x da tua mercadoria, que caracteriza a operação de exportação dos bens por ela amparados. Né? Então, a gente vai lançar no sistema, aqui também, lembra dessa telinha, portal único, onde a gente viu que faz a habilitação expressa? É aqui também que o despachante, nomeado pelo responsável legal, né? O responsável legal da empresa, através do seu ICPF, vai nomear um despachante como representante legal, e vinculá-lo ao CNPJ da empresa. Então, o despachante, que o nome dele vai aparecer aqui, ele vai poder entrar no sistema, portal único, e descrever a DUI, Declaração Única de Exportação, da sua mercadoria. E aqui ele vai falar tudo, qual o seu CNPJ, qual a forma da exportação, acrescer aqui as notas fiscais, os detalhamentos dos itens e qualquer anexação. Então, aqui ele vai descrever, baseado nos documentos, invoice, PEC-list, quaisquer outros que a gente vai ver,
ele vai descrever aqui no sistema todo o formato da sua mercadoria, certo? Então, vamos lá. Passando agora para a nota fiscal. A nota fiscal de exportação é emitida pelo exportador também e deve acompanhar a mercadoria desde a saída do estabelecimento, ou a ovação, como a gente costuma comentar, até a efetivação da liberação pela Receita Federal, no terminal de embarque, precisando seguir com a carga somente no trânsito interno. Então, ela não passa fronteiras, né? A nota fiscal é uma coisa nacional, é um documento nacional, é um documento nacional, e ele tem validade nacional. Quando ultrapassar a fronteira, o documento principal que vai acompanhar a carga até o seu desembaraço é a invoice. E voltando aqui à nota fiscal, no corpo dela, né, no corpo da nota fiscal de exportação, devem ser destacadas as normas vigentes e os dispositivos legais que amparam os incentivos fiscais incidentes sobre a venda dos bens, tá? Por mais que a gente saiba que a exportação não é onerada, né, ela é desonerada, a maioria das empresas não paga imposto de exportação, né, por conta da caracterização do produto, PIS, COFINS, ICMS, tudo isso a gente geralmente não paga, né, é desonerado, não incidente, isento, enfim. Por mais que isso seja um direito das empresas, a nota fiscal precisa trazer o embasamento legal, certo? Para que fique tudo redondinho. A DUI é elaborada a partir do XML da nota fiscal eletrônica e está integrada a ela. Por conta disso, a nota fiscal eletrônica de exportação deve ser emitida completamente de acordo com a carga a ser exportada. Imagina aí a dor de cabeça que não é você emitir uma nota fiscal errada, a DUI sair errada, a mercadoria ter alguma incongruência, né, alguma inconsistência e não poder ser exportada. Então, por isso, por que eu preciso saber disso? Porque você tem que entender quais os possíveis entraves da operação para que a gente evite esses entraves. Então, o primeiro ponto de atenção aí principal é a correta emissão da nota fiscal, porque é ela que vai levar todo mundo aí até o desembaraço. Bom? Aqui a gente tem um exemplo de nota fiscal, né? E aqui, no campo de observações, justamente o embasamento legal. Eu sei que está ilegível, mas não faz a menor diferença. É só para a gente notar que o campo é esse daqui, e aqui ele fala do ICMS, se é isento, se é não incidente, enfim, e fala o embasamento legal, de acordo com o RICMS, né? Regulamento do ICMS, ou de acordo com a lei tal, com o decreto tal, beleza? Seguindo com a documentação, a gente chega no conhecimento de embarque. O conhecimento de embarque é um documento emitido pela empresa responsável pelo transporte internacional e que atesta a contratação do serviço. Eu costumo falar, né, nos meus atendimentos, as empresas que eu atendo já devem ter ouvido isso, que ele é o ticket de passagem. Quando a gente vai viajar de avião ou de navio, enfim, a gente compra a passagem pela internet, enfim, a gente tem aquele ticket, né, que hoje em dia até é só um QR Code. Então, o conhecimento de embarque é o ticket da mercadoria. A gente, quando vai passar pelo portão de embarque, a gente precisa apresentar um documento de identidade e o ticket da passagem, correto? Da mesma forma, a mercadoria precisa apresentar a invoice e o conhecimento de embarque. Ele tem duas denominações dependendo do modal. O modal é a forma, né, como você vai, a forma logística, como você vai exportar a sua mercadoria. Se for através de avião, é aéreo, e de navio marítimo. Então, se o seu conhecimento de embarque for de um voo, né, for do modal aéreo, ele vai se chamar AWB, que significa Airway Bill. E se for marítimo, vai ser o BL, Bill of Landing. Então, todo mundo sempre fala WB ou BL, WB ou BL. Aqui a gente tem dois exemplos, né, um da WB, um do BL, e eles trazem mais ou menos as mesmas informações que são um pouquinho, digamos, óbvias para o processo, né? Quem é o contratante, quem é o exportador, quem é o importador, qual a companhia aérea, os valores de frete, de peso, de cubagem, enfim, tudo que envolve o transporte de uma mercadoria, tá? Então, ele tem algumas disposições um pouquinho diferentes, mas só para a gente saber que quando o modal for aéreo é o AWB, quando o modal for marítimo é o BL. Ainda falando de documentação, a gente chegou naquele ponto 6, né, certificados e outros. Então, vamos lá. No momento de embarque, podem ser solicitados outros documentos, tais como declarações e certificados adicionais, como certificado de origem, certificado fitossanitário, autorização de exportação indicando a anuência de órgãos regulatórios, como Anvisa, Inmetro, Mapa, e até o certificado OLAW. Gabi, como é que eu vou saber disso? Vai depender do seu produto e vai depender do seu destino. Porque alguns documentos podem ser exigidos pela alfândega aqui do Brasil, em virtude da exigência de algum órgão anuente, como Anvisa, Inmetro, Mapa, enfim. E também pode ocorrer
do teu importador necessitar de uma outra documentação sua que você também precisa apresentar, certo? Então, a gente sempre tem que fazer muito bem essa ponte. Exportação não é só você pegar sua mercadoria e mandar. Boa noite. Oi? Boa noite, Amanda, boa noite a todos. Edivaldo Cavalcante. Oi, Edival. Boa noite. Você tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Beleza. Se você Estou sentir entrando agora, um pouco atrasado. Imagina, seja bem-vindo. Vou continuar a apresentação. Qualquer dúvida no final a gente vai abrir para as dúvidas, tá bom? Se você se sentir mais confortável e também para a gente não ter nenhuma alteração no áudio, você pode manter o seu microfone desligado, tá bom? Que já a gente vai dar atenção a todas as dúvidas. Obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Então, vamos voltar. A gente estava aqui conversando sobre a ponte, né? Uma exportação, ela não pode simplesmente você, vou exportar o meu produto e vou mandar para você. E vai lá e manda. Não é assim, porque se chegar lá no outro lado, né, no país de origem, e você também, e o teu importador não tiver uma documentação que você precisava enviar para ele, porque é exigência do governo dele, ele não vai conseguir tirar a mercadoria, vai ser perda para os dois lados, certo?